Então, vamos lá ver como é que a gente pode organizar isso, né? No primeiro momento, eu quero que vocês compreendam o seguinte. Quando eu tenho uma bateria, eu vou pegar uma pilha comum assim, ó, uma pilha comum. Nós sabemos que essa pilha, ela tem uma DDP de 1,5 volts. Quando você comprou essa pilha, ela estava dizendo lá que ela era uma pilha de 1,5 volts. Muito bem. Então, como é que nós sabemos que essa pilha tem 1,5 volts? É porque você olhou para cá, ó, ela tem um polo positivo e um polo negativo. Então, a gente poderia dizer assim, esse lado aqui, ó, esse polo aqui tem um potencial de 0,75 volts positivos e aqui tem menos 0,75 negativos. Certo? A diferença, então, vai ser igual a 0,75 menos 0,75, que vai dar, evidentemente, 1,5 volts. Correto? Mas eu poderia dizer também que aqui vai ser, vamos colocar aqui 0 volts e aqui vai ser 1,5 volts. Não posso? Pô, eu não estou dizendo para você que nessa pilha aqui é 0 e aqui é 1,5. Eu estou dizendo para você que o que importa para nós aqui é a diferença de potencial. Nós vamos calcular esses potenciais no circuito. Mas o que você vai ter que levar em conta é a diferença de potencial. Beleza? Nós podemos, então, nessa situação que está aqui, representar uma pilha da seguinte maneira, ó. Vamos representá-la dessa forma. Isso também a gente já estudou, né? Estou mostrando para você o quanto é útil a gente se preocupar com um detalhe, né? Aquilo que eu falo com você lá no começo. Tem certas coisas que você não vai usar, mas elas vão servir mais adiante para nós. Então, aqui é um polo positivo e um polo negativo da pilha, né? Esse polo é esse traço maior e esse menor. Eles não são o maior e o menor à toa. Eles são assim porque eu sei que tem um polo potencial maior e o menor. E é lógico que tem que ser assim. É óbvio. Porque se eles fossem iguais, não haveria essa diferença de potencial. Então é necessário que eles sejam iguais. Né? Que eles não sejam iguais. Né? Não sejam iguais. Então, se eles são diferentes, necessariamente um é maior do que o outro. Então, eu posso dizer o seguinte, então nesse fio aqui eu tenho um potencial e aqui eu tenho outro potencial. Que valores eu posso atribuir para eles? Se esse aqui é o maior, então, por exemplo, aqui é 12 e aqui é 0. 12 volts aqui, 0 volts aqui. Lembre-se que esse lá tem que ser sempre o maior. Então, por exemplo, se você falar que aqui é 24 volts, aqui tem que ser 12 volts. 24 menos 12, a diferença, 12. Se essa for uma pilha de 12 volts, por exemplo, né? Se você disser que esse aqui vale 6 volts, quanto tem que ser esse potencial aqui? Acertou quem disse menos 6 volts. Né? Então, olha, esse potencial é positivo porque é maior. Mais 6 menos 6, 12. Então, em qualquer uma dessas situações aqui, nós temos uma diferença de potencial de 12 volts. Correto? Agora, há um outro dado que a gente precisa considerar quando a gente vai fazer a análise da bateria, que é o sentido da corrente. Então, vamos ver assim, ó. Eu vou desenhar isso aqui assim, ó. Vou desenhar, esse é o polo maior e esse é o polo de menor potencial, beleza? Então, eu vou atribuir um sentido para essa corrente elétrica. Vou dizer o seguinte, há uma corrente elétrica daqui para lá. Professor, mas se você fizer assim, a corrente elétrica não está entrando pelo positivo, aí não seria um receptor? Sim. Mas vamos considerar apenas a necessidade, pensando no sentido real da corrente, só para a gente fazer uma análise. Depois eu vou botar isso dentro do circuito. Se você disser que a corrente é assim, então como é que você vai ler? Nós vamos ler o seguinte, se você disser que aqui o potencial é X, ó, esse aqui tem uma força eletromotriz, não tem? A força eletromotriz não é 12? A diferença de potencial total não é 12? Essa é a força eletromotriz. Se você disser que aqui é 12, aqui não vai ser, aqui desse lado aqui vai ser o que eu tinha X menos a força eletromotriz. Correto?
Por quê? Porque tem que cair do maior para o menor, tem que cair o potencial, lógico, né? Se eu estou no maior e quero ir para o menor, tem que cair, né? Se eu for subir o potencial, vai aumentar. Eu não quero. Esse lado aqui é o maior, esse é o menor. Então, daqui para cá, cai o potencial. Então, é o que eu estou dizendo. Se você falar que desse lado aqui é 10, desse lado aqui é menos 2. Correto? Ó, se você disser, 10, professor. Aqui é menos 2 volts, professor. Legal, então quanto é que é isso aqui? 12, professor. Ah, muito bem. Porque então, esse lado aqui, ó, esse aqui, ó, menos 2, menos 12, menos, né? 10. Correto? Para que essa diferença dê 12. Correto? Então, nós temos que pensar na de DDP. Então, essa é a nossa relação matemática que nós temos aqui. Certo? Muito bem. E se eu estivesse considerando o contrário? Se eu estivesse considerando a corrente assim? Né? Se eu estivesse considerando a corrente assim, desse lado aqui eu chamar de x, então esse lado aqui vai ter que ser x mais e. Correto? Claro, daqui para cá eu estou aumentando, então eu tenho que somar, né? Então, se aqui for, por exemplo, 5 volts, aqui vai ter, se aqui for 12 volts, então aqui vai ser 17 volts, certo? Se aqui for 5, aqui for 12, é porque aqui desse lado tem que ser 17, porque 17 menos 5, 12. Tá claro isso? Está claro que a diferença de potencial tem que dar aquele valor da força eletromotriz e que essa diferença, esse lado tem que ser sempre o maior potencial? Por isso esse tracinho é maior? Muito bem. Então, nós fizemos isso no gerador. Agora, professor, e como é que isso funciona no resistor? Então, vamos colocar um exemplo aqui. Ó. Eu vou começar a colocar números para que você não fique confuso. Então, vamos supor que eu tenho um resistor aqui, que seja um resistor. Eu estou olhando aqui, gente, eu coloquei uns números aqui já antecipadamente para evitar de dar erro e para que você possa, que fique mais fácil. Então, olha aqui, ó, eu tenho uma corrente aqui de 2 amperes. Ora, se você tem o valor da resistência desse resistor e você tem o valor da corrente, é porque você tem a DDP. É isso? Então, aqui vai ser 2 vezes... Opa, vou botar 3 aqui. É 3 o valor que eu botei ali. 3 amperes. Então, a diferença vai ter que dar 6. A DDP, atenção, é 6 volts, beleza? Agora, repare bem, que se eu estiver analisando, eu quero saber qual é o potencial aqui e o potencial aqui. Bom, repare bem que no sentido da corrente elétrica, no sentido que a corrente se move, há uma queda do potencial. Então, aqui pode ser 10 e aqui 4, porque aqui vai dar os valores possíveis, né? Aqui pode ser 10 e 4, porque a diferença é 6. Então, esse resistor provoca uma queda na DDP. Uma diminuição da DDP. Se aqui for 6, aqui é 0. Se aqui for 12, aqui é 6. Se aqui for menos 6 volts, aqui tem que ser menos 12 volts. Concorda comigo? Menos 6 menos 12 mais 6. Então, olha, e repare bem que é uma diminuição da DDP. Ó. A DDP diminuiu. Menos 6 é maior do que menos 12. Correto? Muito bem. Agora vamos pensar numa regra geral. Se eu colocar, então, se eu disser para você que aqui, desse lado aqui, eu chamo de X, aqui eu tenho R vezes I, aqui eu vou ter o quê? R vezes I menos X, correto? Ou X menos RI, correto?
X menos RI. Se aqui for 12, aqui for 6, aqui vai ser 12 menos 6, né? 12 menos 6, 6. Certo? Olha, eu estou fazendo continha de mais subtraído, né? Então, essa é uma regra geral. Agora, eu tenho que pensar o seguinte: isso, se eu estiver fazendo no sentido da corrente. Se eu estiver fazendo no sentido da corrente, há uma queda. E se eu analisar no sentido contrário à corrente? Aí não é uma queda, aí é o quê? Um aumento da DDP. Não é isso? Então, se eu disser que aqui é X, aqui é R vezes I, aqui vai ser X mais R vezes I. Não é isso? Então, daqui para lá, no sentido da corrente, a DDP diminui. O resistor provoca uma queda de DDP. Ele usa essa DDP para produzir calor. Se eu vier por análise de lá para cá, aí tem que ter um aumento da DDP. Não é fácil? Se daqui para lá diminui, de lá para cá aumenta. Simples assim, né? Muito bem. Agora vamos fazer um caso de um circuito. Vamos fazer um circuitinho aqui, ó, de resistores. Eu vou colocar aqui esse resistor aqui com 3 ohms, esse aqui com 5 ohms e esse aqui com 1 ohm. Tá legal? E eu vou dizer que existe uma corrente elétrica aqui, e essa corrente aqui é uma corrente de 2 amperes. Eu quero que você repare bem que eu só estou usando o circuito em série. Por que será, hein? Todos que eu vou fazer aqui são todos em série. Por que será? Vamos ver? Você já tem a resposta? Vamos ver então? Então vamos lá. Suponha que eu tenha esse valor aqui conhecido e que esse valor seja 10 volts. O potencial nesse ponto aqui é 10 volts. Então, se eu tenho uma DDP, uma corrente de 2 e um resistor de 3, como U é igual a R vezes I, vamos fazer essa conta de cabeça, vamos? 3 vezes 2, 6. Então, esse cara vai provocar uma queda de 6, 10 menos 6, aqui vai ser quanto? 4 volts. Certo? Bom, 4 volts. Aqui nesse ponto aqui, ó. Esse ponto que eu vou chamar de A é 10 volts, no ponto B, 4 volts. Estou calculando o potencial no ponto. Esse aqui, ó, 5 vezes 2, 10 volts. Então, ele vai provocar uma queda de 10 volts. Se ele vai provocar uma queda de 10, aqui nós vamos ter quanto, então? Se eu tinha 4, perdi 10, menos 6 volts. Certo? Menos 6. Aí, esse cara aqui vai derrubar 2 volts. Vai diminuir mais 2. Então, aqui vai ficar quanto aqui? Desse lado aqui? Isso, menos 8 volts. Aí vem a seguinte pergunta. Se eu pegar um voltímetro, que é um aparelho de medir voltagem, né? Se eu ligar uma ponta aqui do voltímetro e uma ponta aqui, quanto que esse voltímetro vai medir? 10 menos 6, 16 volts. Então, entre A e aqui, ó, A, B, aqui eu vou chamar de C, e aqui eu vou chamar de D. Então, entre A e C, 16. Entre A e B, 10 menos 4, 6. Entre A e C, 16. Entre A e D, se eu pegar essa perninha do voltímetro agora e ligar aqui, ó, entre A e D, menos 8 aqui, 18 volts. Certo? Muito bem. Agora, eu vou pensar o seguinte. Por que eu não posso fazer essa análise quando os resistores estão em paralelo? Ora, pelo simples fato de que quando eles estão em paralelo,
a diferença de potencial deles é a mesma. Então, de um para o outro, de um resistor para o outro, não há queda de DDP. Mas se eu tivesse um resistor aqui, um outro resistor aqui, eu poderia dizer o seguinte, ó, eu tenho aqui 10 volts, aqui caiu para 4 volts, aí ele caiu aqui para 2 volts, aqui caiu para menos 3 volts. Opa, pera um pouquinho. Aí sim. Mas repare que então, de 10 para 4, 6 volts, esse. Agora, tanto esse quanto esse, ó, de 4 para 2, 2 volts. Por isso que eles têm a mesma DDP. Eles estão em paralelo. Olha que legal. Aqui vai dar 5 volts. Certo? Então, esse cara aqui derrubou 6, esses aqui 2. Se eu tivesse 10 resistores aqui, todos os 10 teriam a mesma DDP de 2 volts. Então, quando eu faço a análise da queda de potencial de um resistor para outro, desse para esse não há queda, porque eles estão com o mesmo DDP, eles estão em paralelo. Só vou poder analisar a queda se eles estiverem em série. E a soma das DDPs é a DDP total. Não é assim em série? Ó, 6 volts mais 2 volts mais 5 volts vai dar um total de 6 e 2, 8 e 5, 13 volts. Então a DDP total aqui, ó, 13 volts. Então esse está em série com esses, e esses dois estão em série com esse. Esse está em paralelo com esse mesmo DDP. Então, se eu botar o meu voltímetro com uma perninha aqui e a outra aqui, eu vou medir 13. Se eu botar meu voltímetro com a perninha aqui, eu vou medir 6. Se eu botar meu voltímetro com a perninha aqui, ele vai medir 2. Não vou somar, não, ó. Ele vai medir 2, porque desse lado é 4 e desse lado é 2. É a mesma DDP. Então, quando você está em paralelo, você só conta uma DDP. Tudo bem? Massa. Agora, nós vamos fazer o seguinte. E se eu tiver um gerador com um resistor? Aí eu botei uns valores aqui, por exemplo, esse aqui tem 50 volts. Está fraco esse. 50 volts é a força eletromotriz dessa bateria. Esse resistor aqui é um resistor de 2 ohms. Aí eu vou analisar o sentido da corrente, tá legal? O sentido da corrente, vamos chutar aí. Pode ser um gerador, pode ser um receptor e tal. Assim, ó. Vamos botar a corrente para lá. Essa corrente aqui é de 3 amperes, tá legal? Tudo bem? Então vamos nessa. A força eletromotriz aqui é 50 volts. Esse aqui, ó, R vezes I, 2 vezes 3, 6 volts. Então eu já posso saber o seguinte, qual é o potencial desse ponto aqui? Bom, não sei, mas eu só sei que a diferença tem que dar 50, não tem que dar? Então, se você disser que aqui é 10 volts, quanto é que tem que ser o potencial nesse ponto aqui? Nesse ponto aqui. Isso, menos 40 volts. Muito bem. Porque 10 menos 40 é 50. Então, entre esse ponto e esse, 40. Desse para esse, ó, lembre-se que esse lado é o menor potencial e esse é o maior. Ó, uma 10 é maior do que menos 40. Então, teve uma queda de potencial. Daqui para cá, se estou no sentido da corrente, então vai ter queda. Vai ter que derrubar 6. Eu tenho menos 40. Perdi 6, aqui vai ser menos 46 volts. Certo? Então, o potencial no ponto, aqui é 10, aqui é 40, aqui é menos 46. Está acompanhando? Isso porque eu fui daqui para lá. Se eu vier de lá para cá, a conta tem que ser a mesma. Só que daqui para cá eu fui derrubando, de lá para cá eu vou aumentando. Daqui para lá eu diminuo, de lá para cá eu somo. Né? E não importa, você pode botar o valor que você quiser aqui. Você pode botar o valor que você quiser. Se você disser que aqui, por exemplo, é 50 volts, ó, nesse ponto aqui é 50, aqui vai ter que ser 0 volts.
Porque a diferença tem que dar 50. E se aqui é 0 e derrubou 6 ali, é porque aqui vai ser menos 6 volts. Não é isso? Tudo bem? Então, essa continha você já tem que estar com ela afinada na sua cabeça. Porque agora a gente vai fazer aqui, eu montei um círculo de meio maluco aqui, porque eu fiz um ramozinho, né? Agora, repara bem. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Eu vou montar esse circuito louco aqui. Deixa eu pegar aqui que eu já tenho isso elaboradinho, ó. Vou colocar aqui uns elementos aqui para a gente poder pensar. Que é 3 volts, opa! 3 ohms. Esse bicho aqui tem 20 volts. Esse aqui tem 5 volts. Aqui eu tenho um nó, ó, tá vendo? Um nó, que é onde divide a corrente, ó. Aqui é 20 volts. Tá legal? E aqui eu vou fazer assim. Bom, aí eu vou ter que atribuir os sentidos da corrente. Vamos supor que eu tenho essa corrente aqui, ó. Essa corrente aqui é de 2 amperes. Aqui eu tenho uma corrente para cá, que vai ser uma corrente de 3 amperes. Lógico, se eu tenho 2 amperes chegando e tenho 3 aqui, quando elas se juntarem, elas vão sair quanto para cá? 5 amperes vão vir para cá. 5 amperes para cá. Tá certo? Ok? Então, corrente, corrente, corrente. Como se fosse um cano, né? De água para cá, sai todo mundo para lá. Tá legal? Então vamos ver aqui, ó. Primeira coisa, esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo que está aqui, nós já trabalhamos com ele, já expliquei para vocês. Isso aqui é ligado à Terra. E quando eu ligo à Terra, ou quando você encontrar esse símbolo, você vai falar o seguinte: o potencial aqui é igual a 0. O potencial ligado à Terra é um potencial igual a 0. Então vamos sair distribuindo os nossos potenciais nesse maluco, esse troço meio maluco aqui, ó. Então, se aqui é 0 volts, quanto é que tem que ser aqui nesse ponto aqui? Olha onde eu botei o ponto. Eu não estou falando que isso aqui é resistência interna, não, tá legal? Depois a gente vai considerar, mas não vamos pensar nisso agora, não. Se aqui é 0 e aqui é quanto? Porque a diferença tem que dar 20. Ah, muito bem. Aqui é 20 volts. Okay. Opa, faltou eu dizer qual é a resistência desse aqui, né? 5 ohms. Né? Esqueci de botar lá. Gente, então tá legal, ó. Daqui para cá, o menor, o maior, 20. Então, eu não estou analisando no mesmo sentido a corrente, então vai haver uma queda. Então, quanto é que tem que ser aqui? Ora, quanto que vai cair? 5 vezes 2, 10 volts, não é isso? Esse cara aqui vai derrubar 10 volts. Então, é porque nessa ponta aqui vai ter que ser 10 volts. O outro lado. Então, se é 10 volts aqui, também é 10 volts. 9. Certo? Muito bem. Então, agora a gente vai ter que analisar para um lado e para o outro. Então, vamos analisar para cá. Ó, daqui para cá, no sentido da corrente, se aqui é 10 e aqui vai aumentar, ó, do menor para o maior, então, nesse ponto aqui, vai ter que ser 30 volts. Eu tenho 10 desse lado, aqui tem que dar 20. Então, aumentando 20. Eu tinha 10 aqui. Aumentei 20, 30. Esse cara vai derrubar, porque eu estou analisando no mesmo sentido da corrente. Então, ele vai derrubar. Derrubar quanto? Ora, 2 vezes 5, 10 volts. Então, ele vai derrubar 10 volts. Se eu tenho 30, aqui nós vamos ficar com certo? Agora vamos pensar daqui para lá. Ora, quanto que eu tenho aqui? Agora eu estou analisando daqui para lá. Note que daqui para lá eu estou contra a corrente. Contra. Vamos ver. Então vai ter que aumentar. Não é isso? Eu tenho 10 volts. 3 vezes 3, 9. Então esse bichinho aqui é 9 volts. 10 com 9,
19 volts. Então, aqui eu tenho 19 volts desse lado. 19 volts. Aqui. Desse lado é o menor potencial. Esse tem que ser maior. Olha o traço maior. Maior. 5. 19 mais 5. 24. E a diferença dá 5. A diferença 30 com 10 dá 20. 20 com 0 dá 20. 19 com 5, 24. 24 com 19, 5 e assim por diante. Tudo bem? Se você entendeu isso aí, você já alcançou muita coisa. Agora presta mais atenção nisso aqui. Ó. Agora, eu vou colocar uma parada mais sinistra ainda. Ó. Nós vamos fazer de cabeça, hein? Tá legal? Vou fazer de cabeça, ó. Vou misturar um monte de coisa. Professor, mas como é que você tem coragem de fazer isso? Não sei, vamos ver aqui, ó. 4 ohms, aqui, certo? Aqui tem 8 volts, aqui eu tenho 8 volts. Aqui eu vou ter 4 volts. Aqui eu vou ter 5 ohms. Tá legal? Bom, agora eu vou ter que estabelecer o sentido da corrente. Então aqui eu vou estabelecer uma corrente que eu vou chamar de I1. Aqui uma corrente que eu vou chamar de I2. E aqui eu vou chamar de corrente I3. Então repare que I1 com I2 se juntaram aqui nesse nó e se somaram aqui nisso. Então I3 é a soma de I1 com I2. Agora vamos pensar o seguinte. Você lembra que eu falei para você que o que importa é a diferença? Então eu vou atribuir um valor. Por exemplo, eu vou pegar essa ponta aqui e vou dizer assim. Essa ponta aqui eu vou ligar na Terra. Liguei na Terra aqui. Mas professor, você pode fazer isso? Sabe por quê? Porque eu vou dizer que aqui é 0 volts. Porque não interessa o potencial ali. O que me interessa é a diferença. Então vamos ver. Isso aqui é 0, todo mundo aqui é 0 volts, né? Isso aqui é 0 volts, tudo aqui é 0 volts. Ora, então vamos lá, daqui para lá aumentando, ó, do menor para o maior, aumenta. Então aqui vai ser 8 volts. Beleza? Bom. 8 volts. Se aqui eu tenho 8 volts, e aqui eu tenho que ser 4, então aqui vai ter que ser quanto? Fala para mim. Se aqui é 8, é o menor. O maior tem que ser quanto para a diferença da 4? Muito bem, 12 volts. Então aqui eu tenho 12 volts. Aqui eu tenho... Tudo aqui é 12 volts, né? Então qual é a diferença de potencial nesse aqui? 12 volts. Né? Então esse bichinho aqui, 12 volts. Nesse aqui... Opa, peraí, professor, como é que você vai saber? Bom, vamos calcular o valor das correntes, dá para a gente calcular? Deixa eu ver que eu fiz essas contas todas já preparadinhas para você. Ah, não, nem fiz. Vamos continuar aqui. O que dá para a gente saber? Dá para a gente poder calcular essa corrente, por exemplo, assim, ó, outra coisa, ó. Se aqui é 8 volts, e aqui nesse bichinho também é 8, é porque eu tenho um lado maior com 8, o lado menor aqui vai ter que ser quanto? Vai ter que ser 0 também, não vai? 0. Isso daqui é 0 volts. Então, beleza, pronto, eu distribuí os potenciais. Agora é só fazer o cálculo das correntes. Por exemplo, quanto é que é essa corrente aqui? Ó? A corrente I é 1 sobre R, não é? U dividido por R. Rapaz, eu tive feito essas contas. Esqueci. Vamos pegar aqui. Não tem problema nenhum, vamos pegar aqui. Ó. Olha que você tem que fazer isso, né, professor? Por favor, me ajuda, né? 12 dividido por 5 é 24 por 10. Então isso aqui vai dar
2,4 amperes. Então, em 1 é 2,4 amperes. Aqui, ó, 12 dividido por 4, 3. Né? Não precisa de calculadora, hein? Então, aqui é 3 amperes. Certo? Ora, então, se aqui é 2,4, chegou 2,4, e de lá veio 3, quanto é que subiu ali? Isso, 5,4 amperes. Então, a corrente 3 é 5,4 amperes. Meninos, eu não espero que eu não tenha confundido a sua cabeça. Espero mesmo. Porque vai chegar uma hora que nós vamos ver isso aí e nós vamos botar um nome disso de leis de Kirchhoff e nós vamos resolver isso aí através de um sistema de equações. Vamos chamar de malha e tal. Deixa eu te falar uma coisa. Olha para mim aqui, vem cá. Ei. Eu te falei que as coisas têm que estar aqui primeiro. Se você for entrar numa de querer gravar lá, depois, aquele negocinho do Kirchhoff e tal, você vai criar problema para você mesmo. Então eu vou te dar um conselho. Volte essa aula, se você não entendeu ela. Volte no começo. Volta lá, no iníciozinho da aula. E vai analisando passo a passo. Quando você não entender, você para, volta de novo. E repita isso no seu caderno. Eu estou te falando, acredite no que eu estou te dizendo, faça o que eu estou te falando, faça o passo a passo dessa aula de hoje, porque ela é a síntese de tudo que nós estamos querendo elaborar, que é a análise de circuito elétrico. Agora, principalmente, preocupe-se em determinar as diferenças de potenciais e preste atenção quando você está aumentando, quando está vendo queda de DDP ou quando está vendo aumento de DDP. Se você está analisando o gerador, é fácil, né? É só você analisar o menor e o maior. Aumentou, diminuiu. Quando for o resistor, você tem que prestar atenção assim. Eu estou contra a corrente ou a favor. Se eu estiver a favor da corrente, eu estou diminuindo o potencial. Se eu estiver contra a corrente, eu tenho que aumentar o potencial. E um outro detalhe. Preste atenção que todo mundo aqui está em série. Eu só fiz análise de série. Quando for paralelo, os resistores paralelos têm a mesma DDP, então não tem queda. Simples. Mas eu vou te ensinar. Após isso tudo, eu vou te ensinar a fazer isso aí. Analisando como gerador e receptor. Vocês ouviram? Meninos, aquele abraço, estamos juntos.